Você já julgou mal as gorduras, tirou da sua alimentação achando que elas engordavam, aumentar teu risco de doenças cardíacas, fazer mal para a sua saúde? Deixa eu te fazer uma pergunta, você já julgou mal as gorduras, tirou da sua alimentação achando que elas engordavam e elas iam aumentar teu risco de doenças cardíacas, iam te fazer mal para a sua saúde ou qualquer coisa do tipo? Dentro dessa aula aqui eu quero que você entenda um pouco mais sobre esse macronutriente, que ele é na verdade extremamente importante e essencial para o nosso corpo, tá? E a gente vai aprofundar nele e eu vou clarear um pouco sobre isso dentro da sua cabeça, fechou? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem dois tipos de gorduras, tá? As gorduras naturais e as gorduras industriais. As gorduras naturais, elas ocorrem de maneira natural nos alimentos, tá? Exemplos, por exemplo, de gorduras naturais são o quê? As gorduras das carnes, principalmente em peixes gordurosos, como por exemplo o salmão, mas na verdade em todas as carnes, né? Em frutas como por exemplo o abacate, coco, em nozes, castanhas, amêndoas, laticínios integrais e derivados como por exemplo queijo, manteiga, em ovos como por exemplo a gema dos ovos, azeite de oliva, óleos como por exemplo óleos de coco e etc. E basicamente isso. O que acontece? As gorduras, como eu falei, elas são extraídas de forma natural dos alimentos. E, por exemplo, os óleos à base das gorduras naturais, o processo de extração deles é um processo muito simples. Como, por exemplo, o processo de extração do azeite, você só precisa prensar as azeitonas e você já tem uma excelente fonte de gordura, tá? É só você parar para pensar. A natureza sabe muito bem o que ela faz, né? No leite materno, por exemplo, o leite materno é rico em gordura. Então, não tem porquê, igual diversas pessoas pregam por aí, que gorduras são veneno, vão aumentar teu colesterol sanguíneo e etc. Não tem nada disso. As gorduras elas são extremamente nutritivas, extremamente saudáveis, elas vão fazer muito bem para o seu sistema hormonal e para o seu sistema metabólico, tá? Mas o que acontece? Por conta de uma série de fatores e estudos mal conduzidos e diversas outras coisas, começaram a pregar isso, que as gorduras elas iam causar esse aumento, né, dos problemas cardíacos e etc. Então, causou um medo generalizado na população e com isso a indústria veio com uma solução mais saudável para combater isso, que foram aí que nasceram as gorduras industriais, tá? Ao contrário das gorduras naturais, as gorduras industriais elas não são naturais, elas são criação do homem, tá? E ao contrário também do que eu falei, que é muito simples o processo de extração das gorduras naturais, das gorduras industriais não, é um processo extremamente complexo, é uma série de fatores que você precisa ali, você envolve até solventes dentro desse processo, desodorização, então eu acho que é uma das maiores bizarrices hoje da nossa alimentação, são essas gorduras industriais. Exemplo dessas gorduras industriais são, por exemplo, os óleos vegetais, como por exemplo óleo de milho, óleo de girassol e coisas do tipo, margarina, gorduras trans, entre outros, tá? Ao contrário das gorduras naturais, igual eu falei, que elas são essenciais para o nosso corpo, as gorduras industriais, elas causam uma ação pró-inflamatória, sendo precursoras aí de diversas doenças que a gente conhece aí hoje, né? E para mim, o principal fator hoje do aumento dessa epidemia que existe hoje, de sobrepeso, obesidade, essas diversas doenças metabólicas que existem hoje, é exatamente isso, o consumo excessivo de gorduras industriais e de carboidratos simples e refinados, tá? Ultra refinados e etc. Mas o que eu quero que você entenda na questão das gorduras e para o processo de emagrecimento e de queima de gordura que a gente já conversou também. A gente falou em outras aulas a questão do hormônio da insulina, que o hormônio da insulina é o principal hormônio do acúmulo de gordura, exatamente, tá? E o que acontece? Como eu te dei aquele exemplo da fogueira, as gorduras elas estimulam muito pouco o nosso hormônio da insulina, elas quase não estimulam o hormônio da insulina, tá? A gente sabe que se a gente tem um estímulo insulínico constante, você ativa o quê? O modo ganho e não o modo queima no seu corpo. Então as gorduras elas vão ser extremamente positivas nesse processo de queima de gordura, nesse processo de emagrecimento, nesse processo de definição corporal, exatamente por conta disso, nesse ponto de não estimular o hormônio da insulina, tá? Outra coisa muito importante também é que as gorduras elas são fontes de energia para o nosso corpo e elas são extremamente saciantes também, tá?
E uma última coisa que eu quero que você entenda é que as gorduras têm 9 calorias por grama. Não é 9 calorias de óleo de coco, por exemplo, é 9 calorias por grama de gordura, tá? Você vai entender isso principalmente na aula de contabilização de macros, que eu já te falei, você não precisa contabilizar, mas se você quiser entender um pouco mais, vai ser muito legal para você, porque você vai conhecer um pouco mais sobre os alimentos, é uma estratégia poderosa se você se adaptar bem a ela, tá? Mas a princípio o que eu quero que você entenda é isso, tá? As gorduras, elas não fazem mal, elas não vão causar nenhum mal para você, as gorduras naturais, elas são tops, elas vão ser extremamente positivas para o seu corpo, elas vão ser extremamente positivas para o seu emagrecimento, na verdade elas vão ser uma forte aliada aí para essa questão da nossa queima de gordura, fechou? Você vai entender sobre elas também mais pra frente na questão dos estilos alimentares, onde a gente vai falar sobre os estilos high carb, low carb, cetogênico e etc, fechou? Por enquanto é isso, na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre proteínas, você vai entender por que a proteína é o macro mais importante que a gente deve dar a maior atenção, principalmente nesse processo de queima de gordura, e a gente se vê lá, fechou? Tamo junto!